Olá pessoal, passando aqui para abordar um assunto que já foi tema aqui no canal, mas infelizmente, novamente, a gente percebe que há um certo destaque em, em vários canais, tanto de Portugal quanto do Brasil. E nós vamos trazer novamente aqui a discussão, não será muito longa, uma breve discussão, mas de interesse total daqueles que estão dos brasileiros que estão se mudando para Portugal. É importante que saibam disso, é importante que estejam a par dessa situação, é importante que tomem ciência disso para poderem, né, de uma vez, se acostumar. Essa é a grande realidade. Né? Lembrando que o assunto que vamos tratar é xenofobia e discriminação racial. Xenofobia, todos sabem que é aversão a estrangeiros, né? O ato xenofóbico é um comportamento de intolerância a pessoas de outra nacionalidade. Nós aqui vamos tratar nomeadamente do caso que envolve brasileiros, nós não vamos falar de outras nacionalidades, haja vista que se eu fosse tratar aqui de questão de imigração em Portugal, teria que falar de várias nacionalidades. Afinal de contas, o país está sendo alvo da imigração de pessoas de muitas nacionalidades. Aliás, a Europa inteira, né? Isso não é um caso de Portugal. Mas eu vou aqui me ater, nomeadamente, à questão da imigração Brasil-Portugal. E vale lembrar que xenofobia é um caso muito particular. Eu vou ressaltar aqui, inicialmente, que nós não vamos aqui tratar de um assunto que diga que Portugal é um país xenofóbico. Não, de jeito nenhum. Atos de xenofobia de pessoas em particular não podem colocar em demérito uma nação. Eu começo com uma manchete de um canal brasileiro, Estado de Minas, que diz assim, ó, presença de brasileiros provoca paixão e ódio em Portugal. É conflitante, né? Paixão e ódio, vamos lá. A maioria dos nativos portugueses reconhece que a imigração brasileira é positiva, mas há queixas em relação ao jeito de ser dessa comunidade de estrangeiros. Eu falo dos brasileiros que estão desembarcando em Portugal, que já estão em território português e têm despertado o que este canal destaca como uma relação que envolve paixão e ódio. E é exatamente isso que está acontecendo. É essa relação conflitante. Hora de paixão, hora de ódio, mas vou ressaltar mais uma vez. Isso é um problema particular que envolve atitudes pessoais que em momento algum podem colocar em demérito a atitude dos portugueses em geral. Mas eu vou continuar colocando aqui na tela para você alguns recortes de coisas que estão veiculando, tanto na comunicação social de Portugal quanto do Brasil. Olha só, isso aqui é o Diário de Notícias, né? Movimentos anti-imigração em Portugal cada vez mais organizados. Olha só, movimentos anti-imigração cada vez mais organizados. Reconheço essas atitudes ou essa atitude de portugueses que estão refutando esses movimentos migratórios, né, que não estão achando nada interessantes pelo lado, digamos que da interpretação, se positivo ou não. Há sim movimentos em todo o país, né, tanto nos meios sociais quanto políticos, aliás, está tudo interligado, né, político e social, de mobilizações contra essas imigrações. E hoje, quando se anda por Portugal, é perceptível, sim, que a presença de imigrantes é algo, assim, muito forte. Isso tem sobressaltado muitos portugueses que não veem isso com bons olhos, né? Principalmente pelas questões culturais, porque a maioria das pessoas não observam essas coisas, né, como questão de costume, como uma questão cultural. E como eu sempre digo, quando você se muda de país, né, quando você vai para outro país, para integrar a vida desse país, é hiper importante que você tome ciência
dessa necessidade primordial que é a adequação aos costumes daquele país, né? Eu vou continuar aqui colocando para você coisas que estão veiculando na mídia. Isso aqui é outra mídia brasileira, o UOL. Denúncias de xenofobia contra brasileiros disparam em Portugal. Ainda no UOL, olha só, brasileiro é lixo, com 400 mil imigrantes, xenofobia cresce em Portugal. Essa matéria aqui é do dia 6 de outubro. Sinceramente, nessa altura aqui, na minha concepção, já não era mais 400 mil, já era mais. Agora, então, nem se fala. Agora, perceptivelmente, isso já aumentou em muita coisa. Já é mais de 500 mil de brasileiros, seguramente em território português. Aqui está um canal de Portugal, Visão. A onda de ódio contra os brasileiros em Portugal. Essa abordagem, inclusive, traz aqui alguns recortes de comentários. Eu não sei se num grupo de WhatsApp, não sei em que circunstância. Eu vou deixar aqui na tela um pouquinho para você observar comentários de pessoas sobre brasileiros. Eu vou dizer de pessoas, digo de pessoas, porque isto, vai vendo comigo aí, isto não traduz a opinião de Portugal como um todo. Isso aqui é a opinião de portugueses em particular. Eu vou ressaltar sempre que essa questão da discriminação, essa questão da aversão, essa questão da resistência, da não aceitação, é um caso muito pessoal e que em momento algum expressa o comportamento do todo de uma nação. E esses comentários são bastante pesados, muito pesados, né? Aí vendo aí o que determinadas pessoas pensam a respeito dos brasileiros. Aqui tem outra matéria que veiculou no Observador, né? Essa matéria aqui é do dia 6 de dezembro. As denúncias de xenofobia contra imigrantes do Brasil cresceram 505% em anos recentes, segundo o balanço da Comissão para a Igualdade e contra a Discriminação Racial. 505% é muita coisa. É coisa demais. Mas esses números aqui, de acordo com o Observador, é um balanço feito por uma comissão que avalia justamente números relacionados a essa questão. É bastante impactante isso aí, né? Mas é por isso que eu digo que tem certos assuntos que a gente não pode deixar passar, não pode deixar de lado. Mas eu não estou aqui para espantar você, brasileiro que está imigrando para Portugal. Eu não estou aqui para espantar você, para te causar um choque. Para onde é que eu estou indo? Não, não é isso. Porque há opiniões e opiniões e há comportamentos e comportamentos. Tem um outro canal aqui chamado 74 que trouxe isso aqui, ó. Sou brasileira e todos os dias vivo a xenofobia em Portugal. Isso aqui é uma experiência pessoal. Inclusive, se você entrar nesse canal aqui, você vai verificar que é a experiência de uma pessoa, é a impressão de uma pessoa com relação ao comportamento de portugueses que não gostam de brasileiros, que têm aversão a brasileiros, que não suportam brasileiros. E eu vou colocar em destaque que comportamentos pessoais, comportamentos em particular, não traduzem o resultado do julgamento de uma nação com relação a uma etnia, a um povo. Não traduz, porque em qualquer parte do mundo, em qualquer país do mundo, você vai se deparar com casos interpretados como xenofobia, como discriminação racial. Isso não é um problema, não é um caso de Portugal. Pelo contrário, em qualquer parte do planeta, isso vai acontecer sempre, por questões de sentimento de nacionalismo exacerbado, bairrismo, mas são comportamentos deturpados e que em momento algum também podem ser interpretados como sendo o comportamento de uma nação, de um povo. Eu vou sempre ressaltar, há pessoas e pessoas.
Há portugueses que não suportam estrangeiros, nomeadamente brasileiros. E alguns deles têm lá até seus motivos, que eu reconheço, porque também há brasileiros que não sabem se comportar como devia ou como deve. Há brasileiros que não querem saber de se enquadrar no perfil cultural, no perfil do costume. Não querem saber. Eles chegam em Portugal de mala e cuia, não apenas com sua mala e sua cuia, mas também chegam com seus hábitos e querem continuar da mesma maneira. E não querem abrir mão de certos costumes que aqui em Portugal não são naturais como no Brasil, e a gente tem que respeitar peculiaridades de povos, né, de um povo. Isso é uma questão de educação. E eu vou repetir, há sim brasileiros extremamente mal educados, que não se portam bem, não portam de maneira adequada e acabam por despertar esse sentimento de aversão. Mas há portugueses também que, inexplicavelmente, tratam os brasileiros de forma intragável. E eu vou até dizer para você, eu não vou entrar aqui na minha questão das minhas experiências, mas ontem, no dia de ontem, eu passei por uma questão que envolve uma atitude xenofóbica. Eu estive num lugar onde estavam lá duas pessoas e uma pessoa levantou-se contra mim de maneira extremamente discriminatória. Uma pessoa, haviam duas. Uma se levantou de maneira extremamente grosseira, mal educada e, sinceramente, com toda expressão de aversão a um brasileiro. E não foi a primeira vez. Contrariamente, outra pessoa no mesmo ambiente, com uma atitude totalmente ao contrário, tratou-me muito bem, mostrando claramente que isso não é um caso dos portugueses em geral. Isso é um problema de pessoas em particular. Então, porque ontem, no dia de ontem, bem recente, eu passei por um caso dessa natureza, situação muito revoltante, sabe? Alguém se levantar contra você, sem precisar dizer palavras muito explicativas, mas você percebe nitidamente, com um pouquinho de quociente intelectual, você percebe que é uma atitude xenofóbica, né? Mas você não vai culpar a nação, culpar um povo por conta disso. Tanto é que eu estou aqui esse tempo todo e insisto em ficar aqui, sim, porque eu não sou apenas brasileiro de nascimento. Eu sou português. Passei por todos os processos. Consegui, inicialmente, a minha autorização de residência. Passei pelo processo de espera. Foram 6 anos, né? Depois da autorização de residência, para que eu conseguisse a minha nacionalidade e usufruísse de todos os direitos de um cidadão nacional português que hoje sou. Mas tive que me enquadrar, principalmente nos hábitos, né? Para que eu conseguisse manter um bom convívio com os portugueses e não tivesse hoje uma ótica deturpada sobre esse país que eu considero um país excepcional. Eu amo Portugal, mas eu faço um apelo para que os portugueses saibam conviver com os brasileiros, mas principalmente para que você, brasileiro, compreenda que você está em outro país e para que você não caia numa malha, de repente, de uma situação desconcertante. Porte-se bem, porte-se de maneira adequada, mas sabendo que ainda por mais bem adequadamente você venha se portar, você poderá sim ser vítima de um ataque indevido de discriminação, né, racial, vamos dizer assim. Olha, pessoal, vou reforçar. Há casos e casos. E você nunca pode condenar uma nação por atitudes, nomeadamente particulares, de pessoas ignorantes e desqualificadas para conviver com as outras. Isso é um pecado cometido por portugueses, como também por brasileiros. É uma questão de conduta pessoal. Mas eu, na minha concepção, jamais vou classificar Portugal como um país xenofóbico de forma nenhuma. Se assim o fosse,
eu já tinha ido embora daqui a muito tempo. Eu espero que você tenha compreendido o meu recado, a minha observação. E se você gostou do vídeo, dê um like, compartilhe com os amigos. Não se esqueça de se inscrever no canal. A gente sempre traz conteúdos voltados para essa questão. E você que está se preparando para vir para cá, prepare-se da melhor maneira possível. Seja muito bem-vindo, né? Você que já chegou aqui, fica ligado e saiba que Portugal é sim uma nação muito boa, muito interessante para se viver. Não vive o seu melhor momento, não vive um momento social e econômico interessante, pelo contrário, está em crise gravíssima. Mas se você quer enfrentar o desafio, que você se dê bem, que você consiga se estabelecer, né? E tenha muito sucesso na sua mudança para Portugal. Um abraço grande para você e até o próximo encontro. Tchau, pessoal!